Sou o pastor Milson, casado com a Cristiana há 27 anos, pai de Caroline, que tem 24 anos, e também casada com Tairone, e moram em Washington, D.C. Somos uma família de crente e somos muito abençoados, como diz o Aguinaldo aqui. Nós somos uma família muito abençoada. Não somos perfeitos, mas buscamos o aperfeiçoamento diretamente com a ajuda do Espírito Santo. Então, é isso que nós somos. E somos servos de Deus. Estamos aqui para falar sobre um tema interessante, que é construindo a família. Como construir a família. Nós temos só uma filha. Eu não sou um grande exemplo de criação de filhos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele tem ouvido as nossas orações em relação à família. Eles mudaram, eu morava em Kansas, minha filha, mudaram para Washington, D.C., e lá tinha uma igreja bem pertinho deles. Mas uma igreja que, infelizmente, ela olhou no website, tinha muito escândalo e muitos reviews negativos, e eles não quiseram frequentar lá. E hoje, pela graça de Deus, eu e a Cris sempre orando, o Senhor prepara uma igreja para eles congregarem. E hoje, pela primeira vez, eles foram numa igreja e ela passou um teste para a Cris dizendo: mãe, amei a igreja, muito boa, e estamos felizes, para a honra e glória do Senhor, amém? Todo pai quer ver os seus filhos bem-sucedidos, todo pai quer ver a família bem encaminhada, e nós não podemos fazer nada disso sozinho. Eu acredito que esse PowerPoint vocês projetam lá em cima, ou preciso de alguma coisa aqui? O texto nosso está em Salmo 127, verso 1 e 2. Salmo 127, Salmo de Salomão. O verso 1, a parte A, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer os irmãos pelas orações e pelas palavras de pesares na passagem de minha mãe no último 4 de agosto. Eu sou muito grato a essa igreja pelo carinho que cada um de vocês tiveram comigo e continua tendo. A família, nós sabemos que é o centro espiritual de todas as coisas. A família é um projeto de Deus e a família foi estabelecida por Deus para dar perpetuidade à espécie. E nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Uma sociedade que tem famílias fortes, ela é uma sociedade também forte. E tanto assim que a família é o reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o Pai e nós. Então, nós sabemos que Deus nos considera como família. Nós somos chamados de filhos de Deus, os filhos e as filhas de Deus. Nós somos chamados como uma família de Deus. Deus é o nosso Pai Celestial. Jesus é o Pai da nossa fé. E Ele também é nosso irmão. Então a família é um reflexo do relacionamento que existe entre Deus e o seu povo. E como Jesus é o nosso irmão, nós somos co-herdeiro com Ele das bênçãos celestiais. Amém? Isso é maravilhoso, nós entendermos isso para a honra e glória dele. Mas como construir uma família?
Nós tivemos no culto de inglês, pastor César pregando e trazendo uma linda mensagem e mostrando que Jesus tem que ser o centro da família. Mas, primeiro de tudo, Deus tem que ser o arquiteto da família. O texto nos ensina que, em primeiro lugar, Deus tem que ser o arquiteto, aquele que planeja, aquele que faz, aquele que projeta cada detalhe da construção. E o texto ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Então é o Senhor que tem que edificar a nossa casa, é o Senhor que tem que edificar a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida. Então, se nós não colocarmos Jesus como o nosso arquiteto e quisermos fazer o nosso próprio projeto, as nossas próprias coisas, não vai funcionar. Nós vamos nos dar mal, porque a construção é boa, realmente depende dele. Muitos não podem ter um casamento bem-sucedido porque estão tentando elaborar os planos do seu próprio casamento. Eles não confiaram ou não confiam no arquiteto-chefe. Então aqui está, eu quero ser bem sensível também àquelas pessoas que ainda não casaram, não tiveram filhos, mas você um dia vai casar, um dia você vai ter filhos, e você tem que ter este conselho, e esta fé, e esta convicção, para que você coloque Deus como seu arquiteto no planejamento do seu casamento, da sua vida, da sua casa. Se você não fazer isto, você não vai ser bem-sucedido. E então, muitos não colocam Deus como arquiteto-chefe, como o arquiteto que faz as coisas certinho. E por isso que eles têm, às vezes, um teto furado no casamento, né, vazando uma goteira, uma água e perturbando a vida do casal. Mas quando você tem um relacionamento com o arquiteto, você vai ter uma casa tranquila, uma casa que você tem confiança de estar, porque você vai estar seguro e protegido pelo Senhor. Amém? Se você quer construir uma casa da maneira certa, você realmente precisa ir para os profissionais certos, ou então pode se dar mal. Exceto que o Senhor construa a casa. Então os planos precisam ser dado a Ele, dado ao arquiteto, dado a Deus. E esses planos é a nossa vontade. Eu comprei uma casa pronta no Brasil e depois resolvi fazer um anexo de 2 andares no fundo e falei com a minha cunhada que estava pensando em fazer isso. Ela disse, você procura fulana, é uma arquiteta excelente e você vai ver o tanto que ela vai te trazer ideias boas, coisas boas para o seu projeto. E assim eu fiz e fiquei feliz pelo resultado. Então, da mesma forma, quando você vai em todas as áreas da sua vida, e principalmente nessas 2 áreas, que é a família e que é o nosso trabalho, que daqui a pouco nós vamos falar, você tem que deixar Deus construir, que Deus seja o seu arquiteto. Quantos podem dizer amém? E a outra coisa que você deve fazer é dar a Deus os seus filhos, dar a Deus o seu casamento. Você não pode ser capaz de mudá-los, mas Deus pode. Pare de tentar fazê-lo com a sua própria força. Por isso que o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, não adianta você se esforçar, não adianta a sua sabedoria, o seu intelecto, o seu dinheiro, nada vai resolver. Você tem que submeter a sua vontade à vontade do Mestre. Então, em primeiro lugar,
coloque Deus como arquiteto da sua família. Em segundo lugar, você tem que construir a casa sobre um fundamento sólido. Para construir uma família espiritual forte, você tem que construir a sua casa num fundamento forte. Todos os casamentos que eu tenho feito, eu não tenho como correr desse texto. Você tem que construir em cima do fundamento forte, que é o Senhor Jesus. Então essa é a segunda coisa que você precisa de fazer depois que você já passou pelos planos do arquiteto-chefe, é construir a casa numa base sólida. Talvez você tenha bases de diversas coisas, diversas maneiras. Aqui em Redwood City, a gente sabe que foi construída, as casas são construídas em cima do lixão, Eles foram colocando lixo e subindo até poder construir as casas, mas sempre está dando problemas. O próprio asfalto sempre tem alguma lombada, alguma coisa, porque a base, ela não é própria, ela não é sólida. Quebra um galho, mas não é suficiente para fazer. Então você tem que colocar a sua casa numa base sólida. E a melhor base para uma família saudável, o que pode ser? É a palavra de Deus. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Vocês têm que estar balizado, fundamentado na palavra de Deus. E Mateus 7, 24, 25 nos diz como o homem sábio constrói sua casa numa boa base, na rocha sólida. Diz o texto: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E as chuvas caíram, as inundações vieram, e os ventos sopraram e bateram naquela casa, e não caiu, porque foi construído na rocha. Amém? Então, Jesus está dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Você ouve a palavra de Deus todo domingo aqui nesse púlpito. Quando você abre a sua Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas se você não praticar, você está construindo a sua vida não sobre a rocha, mas sobre a areia, sobre uma base que não é sólida. Observe que o homem sábio é aquele que ouve e faz o que Jesus diz. Ouve e faz o que Jesus diz. Nós ouvimos, mas como diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. Então, precisamos refletir nesta manhã sobre isto. Se você estabelecer sua família e seu lar na palavra de Deus, os problemas deste mundo não afetarão você e nem sua família. Construa, portanto, a sua família nos princípios de Deus e ajude-os a não perder a fé. Diga aos seus filhos como eles são importantes. Diga-lhes que eles podem fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Atiçam a fé do seu filho. Eleve a fé do seu filho. Porque do momento que você fala a palavra, conta as histórias da palavra de Deus para o seu filho, você vai gerar crença. E essa crença vai dar sustento, vai dar base sólida para a sua vida no futuro. O salmista diz que escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. No momento que nós guardamos a palavra de Deus e a praticamos, nós, na hora certa, o Espírito Santo vai nos lembrar para que nós não possamos tropeçar e nem pecar contra ele. A tua palavra é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos ilumina, ela nos direciona, ela nos dirige. Por isso que os pastores sempre têm batido na tecla o quanto é importante nós fazermos um plano de leitura da palavra de Deus, lermos a palavra de Deus
e também colocar em prática essa palavra lida. Mas primeira coisa nós temos que ler, porque é através da palavra que a fé vai vir, e através da fé nós podemos realizar as coisas que Deus deseja que realizamos. A opinião popular da televisão, dos filmes, não pode fazer nada por você, se você não estiver estabelecido na palavra de Deus. Pelo contrário, né, a televisão e os filmes, Hollywood, sempre está tentando tirar nós do caminho que Deus deseja. Mas a palavra, se você estiver firmado na palavra, nada vai mudar. Existem milhares de livros escritos todos os anos sobre como ter o casamento perfeito e como educar seus filhos. Mas se eles não forem fundamentados nos princípios de Deus, para nada vai servir. Então é importante, muitas pessoas estão lendo, estão buscando, mas estão buscando na fonte errada. Nós temos que ler, nós temos que desenvolver. Há muitos livros evangélicos nesta área que podem nos ajudar a criar uma família sobre a rocha. Veja o que acontece com o homem insensato, no versículo 26. Ele ouviu as palavras de Jesus, eles estavam na igreja e ouviram a mensagem que o pastor está pregando, eles leram a Bíblia, mas eles não colocaram em prática. Então é isso que acontece. A gente ouve e não coloca em prática. E o que acontece? A sua fundação é fraca, o solo é arenoso, onde ele está construindo a sua casa. E o verso 27 diz: e a chuva desceu, as inundações chegaram, e os ventos sopraram e açoitaram a casa, e ela caiu, e foi total a sua queda. Triste, né? É triste. Você vê, às vezes, uma vida toda lutando com a família, lutando com os filhos, e no final você vê total queda, total destruição. Então, por isso, nós temos que estabelecer o arquiteto, entregar o nosso projeto a ele e depois construir a nossa casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. Às vezes você fala, vou construir sobre a pedra, mas tem muita pedra que não é sólida. Então você tem que saber aonde você está construindo realmente a sua casa. Em terceiro lugar, construindo sobre a fundação. Então, a fundação na Bíblia, ela nos ensina que Jesus é a pedra angular da nossa fé. Nós temos que construir na nossa vida espiritual, a nossa família, sobre Jesus, que é a nossa pedra angular. Ela é realmente quem vai nos dar suporte na vida espiritual para nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhada. Outras traduções dizem, quem nela crer não será confundida. E Jesus disse em João capítulo 12, verso 48, aquele que me rejeita e não recebe minha palavra, a palavra o julgará. Então os cristãos não podem ter uma família saudável se deixarem Jesus do lado de fora da sua casa ou do lado de fora da sua porta. Ele deve estar em todas as áreas da nossa vida. Jesus deve estar na nossa casa, ele deve estar na nossa televisão, no nosso computador, no nosso celular e nas revistas que você lê, na mesa de jantar, na sua conversa. Jesus deve estar em todos os lugares, em todas as áreas da sua vida. Amém? Ao nosso redor nós vemos, como bem enfatizou o pastor César aqui de manhã, Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Quantos podem dizer amém? Amém. Jesus sendo o centro, irmão, tudo vai bem. Como hoje um irmão me cumprimentou, como vai, irmão? Eu falei, vai muito bem. Com Jesus no barco, vai muito, tudo vai bem, né? Não interessa a tempestade, não interessa o que está acontecendo.
porque nós estamos com Jesus no centro. Não que nós não vamos passar por dificuldades, nós passamos, e Jesus nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas com Jesus nós vamos passar muito melhor. Amém? E alegres. Eu acho que uma das melhores coisas que existe no ser humano é a paz no coração. Independente, você pode estar doente, você pode estar com uma enfermidade terminal, qualquer coisa acontecendo na sua vida, mas se você tiver Jesus no centro, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Vamos glorificar ao Senhor. Aleluia, toda honra, toda glória e todo louvor a Jesus. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver os resultados do colapso da família. Tudo que está na sociedade hoje e está ainda tornando-se normal, né? As pessoas hoje estão olhando como naturalidade, que nós chamamos isso de iniquidade. Eu até passei um vídeo para o grupo dos homens, e falar em homens, vocês preparam, porque nós vamos ter em breve a nossa reunião. Amém? Isso foi fraquinho. Mas a sociedade, a família está sendo atacada e muitos problemas derivam das mães e pais que não levam a sério seus papéis como pais. Eu tirei aqui um texto de Warren Wiersbe. Ele escreve, ele diz o seguinte: parece que não importa onde procuramos na sociedade moderna, vemos antagonismo, divisão e rebelião. Maridos e esposas estão divorciando mutuamente. As crianças estão se rebelando contra seus pais e os empregadores e empregados estão procurando novas maneiras de evitarem greves e furtos para manter a maquinaria da indústria funcionando produtivamente. Providenciamos educação, legislação e todas as outras abordagens, mas nada parece funcionar. A solução de Paulo para os antagonismos no lar e na sociedade foi a regeneração, um novo coração de Deus e uma nova submissão a Cristo e uns aos outros. O grande programa de Deus é reunir em Cristo todas as coisas. Paulo indicou que esta harmonia espiritual começa na vida do cristão que é submetido ao senhorio de Cristo. Está no livro dele, Be Wise, página 149. As famílias cristãs devem ser diferentes e separadas do mundo. Mas o que a gente está vendo está praticamente quase a mesma coisa. O índice de divórcio entre os crentes e os que não são crentes é praticamente a mesma coisa. Então, os incrédulos, as pessoas do mundo, eles querem saber se o cristianismo funciona. Eles querem olhar para você, para a sua família e realmente saber se esse cristianismo que nós pregamos está funcionando na sua vida. Como diz o apóstolo Paulo aqui, que a solução é a regeneração. Se a nossa fé não vai funcionar em casa, se ela não funciona na nossa família, ela não vai funcionar em qualquer lugar. Pais, você pode não ser capaz de fazer nada sobre os nossos dilemas nacionais, mas você pode fazer algo sobre a sua família e sobre os seus filhos. Amém? Você pode, porque vocês são os líderes da família, os chefes da família, e você pode, ainda é tempo de fazer alguma coisa com a ajuda de Deus. Esse texto que estamos usando hoje pode se referir a uma instrução para a igreja ou para a família, porque é um texto que foi escrito por Salomão
e ele tanto pode ser aplicado para o templo, a construção do templo, como também para a construção da família. E hoje o nosso foco está sendo dado à família. Você pode ter uma casa, mas talvez você não tenha um lar. O que faz dela um lar são os seus membros. O ambiente familiar é o que faz dele uma casa. A proximidade que as pessoas sentem em relação ao outro é o que faz dela um lugar aconchegante, acolhedor, onde você pode esperar para chegar. Você tem ansiedade para chegar. É triste dizer, mas tem marido que dá a hora de ir para casa e não quer ir, porque a sua casa não é um lar, tanto marido como mulher. Então é triste essa realidade, mas há solução. A maneira correta é nós deixarmos o Senhor cuidar das nossas vidas, nós entregarmos a Ele todas as coisas. E também, em quarto lugar, Deus guarda a casa. Há uma promessa de Deus em guardar a nossa casa, de proteger a família. O Salmo 127, ainda na parte B, ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista expressa claramente esta confiança. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Naquela época, toda a cidade, a cidade, quando a gente fala de cidade, é um aglomerado de casas, né? E na construção de uma casa, eles tinham sentinelas para proteger a cidade, proteger a casa. E a sentinela era exatamente essa pessoa que via alguma coisa estranha, pessoas chegando e avisava para que houvesse proteção, houvesse segurança. E Deus também, nesse trecho, Ele está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua casa, não guardar a sua família, não guardar a sua vida, em vão vigia a sentinela. Então, a segurança nós temos do Senhor. E no Salmo 62, verso 1, verso 2, a gente diz assim: minha alma espera em silêncio por Deus somente. Dele é a minha salvação. Ele é apenas minha rocha e minha salvação, minha fortaleza. Não ficarei grandemente abalado. Amém? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então nós não precisamos estar apreensivos, porque o Senhor guarda a nossa casa, o Senhor guarda a nossa família, o Senhor guarda a nossa vida. E em quinto lugar e último aqui do nosso texto, nós devemos também permitir que o Senhor construa a casa no nosso trabalho. Nós estávamos falando aqui de casa em termos de família, de filhos, mas nós também precisamos que o Senhor construa no nosso trabalho. A nossa maior parte da nossa vida é trabalhando, né? Nós passamos maior tempo no trabalho. E diga-se de passagem que existem pessoas aqui que trabalham até 14 horas ou mais, né? E para isso eu acredito que essa mensagem também vai falar conosco. Salmo 127, verso 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Esta escritura não promove a preguiça. É uma repreensão ao excesso do trabalho. Tudo que é em excesso é prejudicial. Tudo que é excesso traz danos. E Deus está nos advertindo para não trabalharmos excessivamente.
mas também para não sermos preguiçosos, né? E ainda bem que nessa terra aqui, o preguiçoso ele não sobrevive, né? Ele tem que voltar para o Brasil. Mas nós temos que alertar a família para o excesso. O escritor está sugerindo que se acordarmos cedo para ir trabalhar e ficarmos até tarde no trabalho, tudo isso é em vão, a menos que o Senhor esteja envolvido em nosso trabalho. E isso é verdade. Precisamos permitir que o Senhor construa nossa casa e que Ele construa nosso trabalho também. Quantos podem dizer amém? Ah, pastor, mas você não sabe a minha vida. Você não sabe, você não conhece a minha vida. Eu não tenho tempo para nada, pastor. A gente convida, às vezes, os homens para vir reunião de homem. Não, pastor, infelizmente eu não tenho tempo, né? Tem que cumprir a meta da Uber e etc. e tal. Sempre há uma desculpa. Mas nós sabemos que tempo é prioridade. Tempo você estabelece. Quando nós chegamos aqui, nós trabalhávamos ao sábado e às vezes até aos domingos. Mas com o tempo nós fomos entendendo que nós precisávamos tirar um tempo para descansar o nosso organismo e um tempo para servir melhor ao Senhor. Então nós tiramos o sábado da nossa lista de trabalho. Então nós trabalhamos 6 dias na semana, e sábado e domingo. Domingo é o dia do Senhor, nós fazemos a obra do Senhor o dia todo. Mas se você estabelece prioridade e pede ajuda ao arquiteto, ele vai planejar para você trabalhar menos e ganhar mais. Quantos querem isso para a sua vida? Todos nós queremos, né? Trabalhar menos e ganhar mais. Mas se você não deixa a sua conta, os seus negócios com o arquiteto, isso não vai acontecer. Você vai trabalhar até morrer e não vai dar conta do seu recado. Quanto mais trabalha, mais é problema. Deus fez o mundo em 7 dias e descansou. Ele nos dá 6 dias para trabalharmos e um dia para descansarmos. É o dia do Senhor, dia que dedicamos em adoração em sua casa. Então esse dia, ele é sagrado.